Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.7, exercício número 12. Vamos ao enunciado. Calcule a integral tripla. Integral tripla na região E do seno de y dv, onde E está abaixo do plano z igual a x e acima da região triangular com vértice 0, 0, 0, π, 0 e 0 e 0, π e 0. Bom, para calcular essa integral tripla, precisamos achar os limites de integração. Então, observando a região E, podemos ver que ele nos dá um plano onde z é igual a x, então temos um limite superior para z, porque ele diz que E está abaixo do plano. Então, esse seria um limite superior. Ele limita a parte superior do limite da variável z. E está acima dessa região triangular, que podemos observar que toda coordenada z é igual a zero. Ou seja, temos o plano xy, onde z é igual a zero. Então, podemos dizer que a variável z está variando entre 0, que é o plano xy, e superiormente está limitado pelo plano que é igual a x. Agora, o plano xy, a gente vai lá representar a região triangular. Então, no plano, a gente vai lá, desenha o y e x. Esse ponto aqui seria o ponto 0 e 0. Então, a gente vem aqui e marca coordenadas 0 e 0. Esse ponto aqui seria o π e 0. Só pegando as duas primeiras coordenadas, porque a gente sabe que a terceira coordenada representa aí que z é igual a 0. Então, aqui π e 0, π para o x. Então, vou vir aqui e vou marcar que é π para o x e 0 para o y. E o outro ponto, 0 para o x e π para o y. Então, vou vir aqui e vou marcar 0 para o x e π para o y. Então, ligando esses três pontos, eu encontro a minha região no plano. E aqui eu posso encontrar os limites de integração. Se eu escrever essa equação de reta em relação isolando y, seria uma equação y é igual a 1ax mais b, ou seja, o coeficiente angular, como aqui é π e aqui π, tem a variação de 1, só que negativa, né? Porque uma reta decrescente. Então, esse coeficiente angular é de menos 1, menos x. E o b é o coeficiente linear, ou seja, onde o eixo corta onde a reta corta o eixo y, que seria aqui na coordenada igual a π. Então, menos x mais π é a equação dessa reta. Então, eu posso escrever os limites de y como sendo aqui de 0, seria y igual a 0, e vai até a reta. Essa seria a limitação de y. Então, de 0 até menos x mais π. E os limites de x tem que ser constante. Então, o x começa daqui de 0 e varia até aqui, π, de 0 a π. Então, podemos escrever aí a integral tripla, a função é seno de y, seno de y. Aí temos a variação de z, primeiramente, de 0 até x, então dz, de 0 até x. Depois a variação de y, de 0 até x, aqui tem até uma função de x. Então, dy de 0 menos x mais π. E
depois, por último, dx, que é o limite constante de 0 a π. Agora temos uma integral inteirada e podemos resolvê-la. Então, vamos começar aqui pela integral em relação a dz. Então, podemos reescrever a integral como sendo integral de 0 a π, integral de 0 a menos x mais π, seno de y é constante em relação a z, então sai da integral, é seno de y. A integral de dz vai da z, que vai variar de 0 até x. Depois fazer a integral em dy e depois dx. Então vamos ter integral de 0 a π, copia, integral de 0 a menos x mais π, substituindo aqui tem a função seno de y, aqui substituindo os limites de integração vai ficar x menos 0, ou seja, só x. Aí temos integral primeiro em dy e depois em dx. Agora então vamos fazer a integral em relação a y. Então vamos ter integral de 0 a π. Agora, esse x aqui em relação a y é constante, então sai da integral. Então vamos ter a integral do seno de y dy. A integral do seno é o menos cosseno de y, que varia dos limites de 0 até menos x mais π. Depois integral em relação a dx. Substituindo os limites de integração, vamos ter integral de 0 a π, x vezes, vamos ter menos o cosseno, onde era y, vamos substituir primeiramente por menos x mais π. Aí menos o limite inferior, então aqui a função vira mais o cosseno do limite inferior, que é 0. Tudo isso daí fecha. E depois, por último, vamos fazer integral em dx. Então, vamos ter integral de 0 a π. Aí aqui, não tem o que se fazer, a gente faz a distributiva para cá. Aqui o cosseno de 0 é 1. Então, vamos ter aqui menos x, que multiplica o cosseno, aqui dentro eu vou inverter a ordem, de π menos x, tá? E ali, mais x vezes 1, x. Tudo isso, dx. Então, aqui, vamos ter que separar em duas integrais. Essa integral, eu tenho que fazer por partes. E a integral daqui do x dá para fazer direto. Então, eu vou fazer separadamente essa integral e a gente põe o resultado aqui. Então, a integral que eu vou fazer separadamente é menos x cosseno de π menos x dx. Para resolver aí por partes, eu tenho que essa função é o que eu vou chamar de u. Então, eu tenho que u é igual a menos x. Então, eu vou ter que du é menos dx. E o restante aqui é o que eu tenho de dv. dv é igual ao cosseno de π menos x dx. A integral de dv dá v. A integral do cosseno é o seno de tudo que está lá dentro, π menos x, dividido pelo valor que acompanha o x, que seria menos 1. Então, eu tinha lá a integral u dv, eu vou trocar por u vezes v menos integral de v du. Então, vamos ter aí u vezes v, u é menos x, o v é menos o seno de π menos x. Aí vamos ter menos a integral de v, que é menos o seno de π menos x,
vezes du, que é menos dx. Então, vamos ter aí, aqui menos com menos fica mais, então fica x seno de π menos x. Aqui menos com menos fica mais, aqui permanece menos. Menos a integral do seno de π menos x, a integral do seno é menos o cosseno de π menos x, dividido pelo valor que acompanha o x, que é menos 1, mais uma constante. Ou seja, temos que é x seno de π menos x, aqui menos com menos fica mais, com menos de fora permanece menos, menos o cosseno de π menos x, mais constante. Esse é o resultado dessa integral. Voltando aqui para a nossa integral, vamos ter como resultado a integral fica x seno de π menos x menos o cosseno de π menos x. Aí a integral aqui de x é mais x² sobre 2, que varia dos limites de 0 até π, de 0 a π. Substituindo aí os limites, vamos ter primeiro o limite superior, onde era x, troca por π. π vezes o seno de π menos π, menos o cosseno de π menos π, mais π ao quadrado sobre 2. Aí vamos fazer agora menos o limite inferior, então fica menos, onde era x, coloca 0, então 0 vezes o seno de π menos 0, aí onde era menos fica mais o cosseno de π menos 0 e menos 0 ao quadrado sobre 2. Então aqui esse termo fica 0. Aqui temos o cosseno de π, o cosseno de π dá menos 1. Aqui fica o seno de 0 vezes qualquer coisa dá 0. Aqui fica π ao quadrado. Aqui fica 0 e o cosseno de 0 dá 1. Aqui fica 0 e o seno de 0 é 0. Então vai sobrar aqui π² sobre 2, π² sobre 2, e aqui vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2. Esse é o resultado da integral tripla. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!